Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Categoria. Nesse vídeo eu vou levantar a seguinte questão. Por que será que aqui no Brasil a gente não está mais revelando tantos craques quanto antigamente? Será que é uma entre-safra e é só ter paciência que os craques vão voltar a nascer? Ou será que a gente vive um esgotamento de um sistema que sustentou a gente por tantas décadas? Por que quando saía uma convocação da seleção, as discussões eram sempre que tinha ficado um monte de gente de fora da lista, porque era muita gente boa brigando pelas vagas. E hoje em dia, essa discussão morreu. Pouco se fala dos jogadores que ficam de fora, porque a gente não tem mais tantas boas opções como a gente tinha antigamente. Bom, na humilde opinião desse que vos fala, a gente não está passando por uma entre-safra, e sim por uma crise estrutural na forma como a gente forma os nossos jogadores. Eu espero que essa ideia fique clara ao longo desse vídeo. Primeiro, é necessário entender como os jogadores eram recrutados pelos clubes há algumas décadas e como eles são recrutados hoje. Claro que o futebol virou um negócio gigantesco que movimenta muita grana. Com isso, apareceram alguns esquemas com interesses financeiros para um jogador decolar ou não na sua carreira. Mas esses casos não são a maioria dos casos. Vamos limitar essa análise ao que acontece geralmente. Então, na maioria dos casos, a forma como um jogador chega a um clube pode ser basicamente de duas formas. Um olheiro que vê um atleta se destacando e convida para fazer um teste na sua equipe, ou as famosas peneiras. Aliás, alguns clubes proíbem o nome peneira, né? Chamam de avaliação técnica, mas o funcionamento é o mesmo. Um monte de atleta fica alguns minutos ali em campo e apresentando seu futebol para os recrutadores, né? Que julgam se aquele atleta vai ser um bom jogador ou não naqueles poucos minutos que ele vê. E aí convocam o que eles acham melhores. Existem algumas peneiras onde o atleta paga para ficar uma semana inteira treinando, as famosas clínicas de futebol, mas a única diferença é que esses atletas terão alguns minutos a mais para mostrar o porquê que eles merecem serem convocados para aquela equipe. Na maioria dos casos, então, ou um olheiro descobre um jogador ou ele passa em alguma peneira. E é assim há muito tempo. A única evolução desse sistema de avaliação foi na organização comercial dessas seletivas. Muitas vezes os interessados eles transformam as peneiras em um negócio, uma forma de levantar dinheiro em cima do sonho dos atletas. Um outro problema das peneiras é a diferença física entre os atletas. Principalmente depois da Copa de 82, quando o Brasil tinha um super time, mas não conseguiu um bom resultado. E aí, como o nosso futebol é julgado friamente pelo resultado, né? Enquanto a Europa pegou os conceitos daquele time e incorporou muitas coisas positivas, a gente foi na contramão. A gente exportou tudo de bom e importou tudo de ruim. O reflexo disso nas peneiras foi priorizar jogadores mais fortes fisicamente, mais volantes e menos camisas 10. A gente configurou assim o nosso filtro e foi matando aos poucos a essência do nosso futebol que encantou o mundo inteiro. O imediatismo de querer os jogadores mais fortes, maiores, que se destacam nas peneiras, foi ganhando cada vez mais espaço. Agora, o ponto onde eu queria chegar os clubes, principalmente os grandes clubes do Brasil, eles querem jogadores prontos. Essa é a tradição, esse é o costume. Se abrir uma vaga em um time grande, vão aparecer milhares de atletas querendo ocupá-la. Isso vem se repetindo ao longo das décadas. Os times estão de olho nos melhores atletas disponíveis. Fato! E mais óbvio que isso é impossível. Mas isso acabou se transformando numa armadilha para os clubes brasileiros. Porque eles, em momento algum da nossa história, foram forçados a aprimorar seus métodos de formação de jogador. A gente não criou métodos para pegar um perna de pau e transformar ele num craque. Os clubes se especializaram em pegar jogadores tecnicamente prontos e fortes fisicamente, e aí preencher algumas lacunas no jogo, completar uma formação que aquele atleta já tinha. Isso é outro fato. A maioria dos jogadores, até os profissionais do seu time, eles param de evoluir. É muito raro um jogador que atua aqui no Brasil que continue evoluindo e complementando o seu jogo. A gente já tem aquele falso conceito de que o jeito que o cara joga são as características dele. E daquilo é impossível mudar e pro resto da vida ele vai jogar daquele jeito. Pensem nisso, um profissional que não consegue chutar com a perna ruim. É um absurdo, são coisas basicamente fáceis de serem treinadas, né? Fáceis de serem supridas, porque não é um problema de falta de capacidade, é uma falta de cultura evolutiva. Claro que existem exceções, mas lembrando que eu não estou falando, que eu estou falando de uma forma geral, né? Pensando na maioria dos casos. Então, principalmente na base, os times ficaram mal acostumados, de certa forma.
Isso acabou gerando um problema metodológico. A gente não tem aqui a cultura de formação do atleta, sair do básico até o profissional. Agora você pode me perguntar, né? Ué, então se não mudou nada, né? Por que esse cara tá falando que a gente tá vivendo um esgotamento de um sistema? E aí eu convido vocês a fazer uma comparação de como o futebol era praticado algumas décadas atrás e como ele é praticado hoje. Se você sair nas ruas aí da sua cidade, agora ou em qualquer hora do dia, quantas crianças você vai ver jogando futebol? Isso pode ser na rua, numa quadra, num terreno, num campo, numa escolinha, na área de casa, tanto faz. Quantas crianças estão jogando futebol de alguma forma? Agora, imagine que você voltou 40 anos atrás no tempo, e aí você faz a mesma coisa. Saiu nas ruas da sua cidade para ver quantas crianças estão jogando futebol de alguma forma. É fato que há 40 anos atrás existiam muito mais crianças jogando bola de alguma forma. Então, esse é o primeiro ponto. A quantidade de crianças que praticavam futebol. Tinha muito mais criança praticando futebol antigamente do que a gente tem nos dias de hoje. E o segundo ponto, se você pegar a entrevista de qualquer atleta de alta performance em qualquer esporte, falando como ele atingiu aquele nível, eles vão falar a mesma coisa, praticando. Horas e horas de prática. Outro fato, quanto mais você pratica, melhor você fica. E se a gente fizer mais uma vez a comparação entre as gerações, a gente vai perceber que antigamente a molecada ficava o dia inteiro na rua jogando bola. E hoje não é assim. Antigamente não tinha muita opção de entretenimento infantil. Hoje em dia o futebol ele tem que concorrer com os eletrônicos, com o crescimento de outros esportes, com um estilo de vida muito mais enclausurado, né? Já não tem tanta criança brincando na rua o dia inteiro. É uma série de fatores que vai minando esses dois pontos. A quantidade de crianças praticando futebol e o número de horas que elas praticam futebol. Cada vez mais, então, a prática de futebol está ficando restrita aos times de bairro e às escolinhas de futebol. E aí é praticamente 2 ou 3 horas por semana. Quando a criança vai embora do treino, ela chega em casa e tem uma série de outras distrações que ela pode se entreter. São cada vez mais raras as crianças que conseguem jogar e que querem jogar futebol o dia inteiro. Outra coisa, convido você a assistir um jogo de uma escolinha de futebol da sua cidade ou de um time de bairro, qualquer jogo. Os treinadores que trabalham com categoria de base, eles vão entender o que eu quero dizer. Quando começa o jogo, você vai ver um monte de pais e mães grudados lá na grade, gritando com seus filhos, se esgoelando ali, como se a criança tivesse alguma obrigação de ser o Messi, ou como se a criança estivesse errando ali um lance porque ela quer errar. Existem as exceções, claro, mas a maioria fica ali gritando, se esgoelando. E aí entra uma outra questão. Qual a motivação de uma criança que jogava bola na rua 40 anos atrás, o dia inteiro, e qual a motivação de uma criança hoje, que tem um monte de outras opções de entretenimento, e quando ela vai jogar a bola, ela toma aquela cornetada ali dos próprios pais? Qual criança se diverte mais com futebol? Qual criança tem uma motivação própria para jogar futebol? A de hoje ou a de 40 anos atrás? Pois é, pessoal, uma criança que joga a bola para se divertir, joga para brincar, joga por prazer, ela tem muito mais motivação de praticar aquilo por horas e horas, sem se estressar. A motivação é interna, parte da própria criança. E em contrapartida, uma criança que joga por imposição, essa criança ela chega em casa e não quer nem saber de futebol. Aquilo vai virando um trauma para ela. Então, além da gente ter menos crianças praticando futebol, elas praticam por menos horas. E a maioria delas está sendo privada de se divertir com o esporte. Agora, se a gente conectar as duas coisas, a gente vai entender por que eu estou falando que a gente está vivendo um modelo esgotado. Os clubes se alimentavam de atletas que se formavam aos montes, nas ruas. O desenvolvimento técnico dos atletas era topando o dedo no asfalto, chutando latinha. A casca era muito mais grossa e era muita gente brigando por seu lugar ao sol. Essa era a fonte do nosso futebol arte, né? O improviso. E aí, os clubes conseguiam se beneficiar disso. Selecionavam os melhores dos melhores e não tinha muito com que se preocupar em formar jogador do zero. Era só preencher algumas lacunas, porque tecnicamente os caras já chegavam prontos. E aí, hoje em dia, os jogadores chegam em um nível técnico abaixo do que eles chegavam antigamente. Mas os clubes não desenvolveram as metodologias de formação necessária para suprir essa deficiência. Na prática, todo mundo percebe que a gente está em crise. Mas, ao invés de fazer essa reflexão e tentar entender as origens do problema,
a gente para criticar os nossos novos atletas. A gente diz que eles só se preocupam em aparecer, se preocupam com o cabelo, se preocupam em postar em redes sociais. Mas pessoal, a mudança de mentalidade é fruto de uma mudança do estilo de vida. As tecnologias estão aí para ficar, não adianta a gente achar que a criança tem que abandonar o tablet para ir jogar bola e escutar berro na orelha. Os games eles dão tudo isso que a gente falha em oferecer no futebol. Eles têm um ambiente onde o erro é permitido, as novas tentativas são estimuladas, o esforço é recompensado, a evolução é recompensada. O cérebro gosta disso, ele é motivado por isso. Os games entendem isso, eles evoluem e aumentam cada vez mais o engajamento, o número de horas que um usuário dedica nele. E no futebol, a gente para dar chilique e reclamar que o passado era lindo e que o futuro está perdido, que a mentalidade mudou. Então, se a gente ficar repetindo essa crítica inútil, realmente o nosso futuro vai estar perdido. Porque, queira ou não, a gente depende das novas gerações. E a gente está entregando as crianças nas mãos dos outros entretenimentos e dos outros esportes. O prazer de praticar futebol está morrendo. E se nada de diferente for feito, a gente vai revelar cada vez menos craques. A gente precisa atuar em atacar dois problemas: aumentar o número de praticantes e aumentar o número de horas que eles praticam. A base para que isso aconteça é resgatar o prazer de praticar futebol, aumentar a motivação das crianças com o futebol. Isso na fase antes de chegar aos clubes. E a partir daí, a gente precisa também que os clubes reconheçam seus problemas, saiam da zona de conforto. Não dá mais para ficar esperando o jogador pronto chegar, nem repetir metodologias antigas e querer que tenha impacto nas novas gerações, que, como a gente viu, eles têm motivações diferentes. É preciso desenvolver metodologia para formar jogadores com uma nova mentalidade. Agora eu quero saber a sua opinião. Deixe aí nos comentários o que você acha, por que a gente não revela mais tantos craques quanto antigamente. Se você quer aprender tudo sobre futebol, acesse categoriacanal.com, leia o Manual de Análise Tática, leitura obrigatória se você quer começar a enxergar futebol com outros olhos. Acesse lá, categoriacanal.com. Em breve, lançamento do curso de Análise Tática, fiquem ligados. No Instagram, no Facebook e no Twitter, Categoria Canal. Siga o Categoria nas redes sociais, eu coloco outros conteúdos lá, só procurar Categoria Canal. Vou ficando por aqui, grande abraço a todos vocês que me acompanham e até o próximo vídeo.